Fala, gente, como é que vocês estão? Eu trago aqui hoje uma questão muito interessante de funções em que ela caiu na UF do Amazonas. E é uma questão que diz o seguinte: a função f definida por f de x igual a menos 3x mais m está representada abaixo. Aí eu tenho aqui o gráfico dessa função, uma função decrescente, já que o coeficiente angular é negativo, né, obviamente. E aí ele me pergunta, então o valor de f de 2 mais f de menos 1 sobre f de 0 é. E aqui eu tenho as alternativas. Bom, nesse caso aqui, a gente precisa entender o seguinte. Para poder calcular o f de 2, f de menos 1 e o f de 0, eu preciso que os valores do coeficiente angular e linear, que é esse aqui, sejam números, né? No caso aqui, o coeficiente linear eu não tenho. Eu preciso descobrir. Eu sei que é positivo, que ele é exatamente o valor que intersecta aqui no eixo y, né? Esse valor aqui onde a reta intersecta é o valor do coeficiente linear, só que eu não sei quanto que é. Porém, a gente observando aqui no gráfico, aqui eu tenho o ponto, né, onde cruza o eixo x no 1, isso quer dizer que aqui é o ponto x igual a 1 e y igual a 0, já que está em cima do eixo x. E aí eu posso, através disso, descobrir qual que é o valor do m. Por exemplo, se o f de 1 nessa função é igual a 0, né? Que o x é 1 e o valor da função é 0. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se eu pegar essa função aqui e fazer o f de 1, ou seja, menos 3 vezes 1 mais m igual a 0, eu vou descobrir o seguinte, menos 3 mais m igual a 0. Ou seja, o m é igual, esse menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Então aqui é o valor do m. Né? Isso quer dizer que o valor do... Esse ponto onde a reta intersecta o eixo y é exatamente igual a 3. Feito isso, o que acontece? Eu vou reescrever essa função da seguinte forma. F de x igual a menos 3x mais 3. É essa a função que eu tenho. E aí, a partir disso, eu vou calcular f de 2, f de menos 1 e o f de 0 e colocar naquela expressão. Então, quanto seria o f de 2? O f de 2 é substituindo x por 2, fica menos 3 vezes 2 mais 3. Isso vai ser o seguinte, menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 com mais esse 3 vai ser menos 3. Esse é o f de 2. O f de menos 1 vai ser menos 3 vezes menos 1 mais o 3. Então isso é igual, menos com menos é mais, 3 vezes 1 é 3. Com mais esse 3, isso resulta em 6 positivo. E o f de 0 vai ser menos 3 vezes 0 mais 3. 3 vezes 0 é 0 e mais esse 3 é 3. Então eu tenho aqui os valores do f de 2, f de menos 1 e o f de 0. Agora é só pegar essa fórmula e substituir. Quem foi o meu f de 2? O meu f de 2 foi menos 3. Então vou colocar aqui menos 3. Mais, que está ali na fórmula. O f de menos 1 quem foi? Foi 6. Então vou colocar aqui mais 6 sobre o f de 0 que eu calculei lá foi 3. Fazendo essas continhas, menos 3 com mais 6, isso vai dar 3 positivo, dividido por esse 3. E 3 dividido por 3, eu resulto em 1. Então, dessa forma, esse é o meu resultado e a alternativa correta para esta questão é a alternativa C, 1. Ok? Então, aqui foi uma resolução bem simples, né, e bem prática, onde a gente tem que ter conhecimento de funções e de coordenadas para poder chegar nesse resultado, tá certo?
Então esse foi o vídeo, tá? E nos próximos vídeos eu vou trazer mais questões que caíram em concursos e que pode servir de exemplo para você que queira prestar um serviço ou melhor, um concurso público e saber que tipo de questões da matemática acabam caindo, ok? Então, até a próxima.